Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade ao conteúdo que nós estamos estudando sobre os ciclos da natureza, né? Que nós iniciamos na semana passada. Então hoje nós vamos falar do amanhecer ao anoitecer, a partir da página 175, pessoal. Você já aprendeu que todos os dias o sol surge no lado leste, cruza o céu em forma de arco e põe-se do lado oeste. Nós temos aqui 3 imagens retratando as sombras, né? Amanhã o sol nasce do lado leste, meio-dia ele está no centro da Terra, né? E no final da tarde ele se põe do lado oeste. Quando o sol começa a aparecer no horizonte, pessoal, a coloração do céu vai passando de cinza para azul. E as outras estrelas deixam de ser visíveis. No final da tarde, a cor do céu vai se tornando alaranjada. O sol se põe e chega a noite. O céu se torna escuro e então podemos enxergar as outras estrelas e os outros corpos celestes, como por exemplo a lua, as estrelas, né? Depois tudo se repete e o sol retorna mais uma vez iluminando o nosso planeta. Nós temos aqui 2 imagens. A primeira, esta é a única estrela que vemos no céu durante o dia, certo? Que é o Sol. O efeito da luz do Sol na atmosfera não permite a visualização de outras estrelas devido à sua iluminação, né? E a segunda imagem nós temos as muitas estrelas que existem no céu, somente podem ser vistas à noite, né? Porque nós não temos a luz do sol. Então, por conta disso, as estrelas só podem ser vistas à noite e os demais corpos celestes também. Você sabia que nas grandes cidades, pessoal, a chegada do período noturno não é uma garantia de um céu estrelado? O fato de existir poluição no ar atrapalha a visualização dos astros, mas o grande vilão do céu estrelado é o excesso de luz nas casas e nas ruas. Essas luzes clareiam demais o espaço e ofuscam as estrelas, ou seja, geralmente nas grandes cidades não se pode ver tantas estrelas no céu como nós vemos. Bom, mas por que isso ocorre, né, pessoal? Isso ocorre porque nas grandes cidades há uma iluminação muito grande das casas, prédios, né? Iluminação nas ruas, né? Então, nós que moramos em uma cidade razoavelmente pequena, nós temos essa vantagem que quando anoitece, toda noite nós podemos ter podemos visualizar o céu estrelado, coisas que em cidades grandes não se podem ver todas as noites devido à grande iluminação, a não ser que saiam das cidades, né, e vão a sítios, chácaras, onde não há iluminação das cidades, e aí eles podem assim visualizar o céu estrelado no período da noite. Essas luzes clareiam demais o espaço e ofuscam as estrelas, como a tia explicou. Por isso, pessoal, as pessoas que querem ou precisam observar com nitidez os astros, como os astrônomos, buscam locais longe das cidades, onde se é possível visualizar à noite as estrelas e assim os outros astros também. Daremos continuidade agora, pessoal, com algumas atividades. Uma fotógrafa tirou várias fotografias durante diferentes momentos do dia, de manhã, de tarde e à noite. Letra A. Na letra A, nós temos 4 imagens de diferentes períodos do dia e da noite também. Letra A. Descubra e escreva qual período as fotografias foram tiradas. Primeira imagem. Essa imagem foi tirada durante o dia ou durante a noite, pessoal? Ou durante a tarde, né? No período da tarde. A primeira imagem foi tirada no período da noite. Por quê? Porque nós podemos ver a imagem, né? Escura e porém podemos visualizar também as estrelas, certo? A segunda imagem, nós temos aqui o pôr do sol. Logo, essa imagem é no período da noite, certo? A terceira imagem, o sol está nascendo, né, no horizonte. Então, por conta disso, é o período da manhã. Concordam comigo? Quarta imagem, nós podemos visualizar a lua, certo? Em que período nós podemos visualizar a lua? No período noturno. Letra B. Quais corpos celestes podem ser vistos no céu somente durante a noite? Bom, pessoal, durante a noite nós podemos visualizar as estrelas, os planetas, os meteoros, os cometas, tá bom? Letra C. E durante o dia?
Que corpos celestes nós podemos visualizar? O Sol, isso mesmo. Letra D. Que elementos podem ser observados tanto no período diurno como no período no céu noturno, ou seja, tanto de manhã, tanto durante o dia quanto durante a noite. Nós podemos visualizar a lua, né? Com exceção da lua cheia e as nuvens. Letra E. Que outra diferença pode ser notada no céu durante diferentes momentos do dia? Chuva, sol, né? O céu chuvoso ou nublado, né? Todas essas situações podem ocorrer durante o mesmo dia, certo? Atividade número 2. Uma criança perguntou à sua mãe por onde iam as estrelas quando ficava dia. Qual é a resposta a ser dada a ela? O que vocês acham, pessoal? Bom, tanto durante o dia quanto durante a noite, as estrelas continuam no céu, certo? A diferença é que durante o dia nós não conseguimos vê-las, pois o Sol, que é a estrela mais próxima da Terra, ela ofusca, ou seja, ela impede que nós a vejamos durante o dia, porém elas continuam lá, certo? Bom, gente, dando sequência à nossa aula, vamos aprender agora sobre os ciclos na natureza. Há muito tempo, o ser humano faz observação do céu e ele sempre acompanhou os vários fenômenos da natureza, como o dia e a noite, as fases da lua, e se perguntava por que eles aconteciam. Depois de muitos anos de pesquisa, a humanidade chegou a algumas respostas. A Terra é um planeta redondo que gira ao redor de si mesmo como um peão. Nós temos aqui o planeta Terra, a primeira imagem, né? O planeta Terra visto do espaço. Um lado sempre está iluminado, enquanto o outro fica escuro. Por quê? Isso devido ao processo de volta, né? A Terra, ela gira e por conta disso ocorrem os dias e as noites. A segunda imagem, nós temos o Sol, o sentido em que a Terra gira no espaço, né? E o dia e a noite, ou seja, um lado da Terra está iluminado enquanto o outro está noite. De acordo com o processo de giro da Terra, os dias e as noites vão intercalando, né? Pelo fato de o planeta ser redondo, a luz do Sol não ilumina toda a Terra e nem ao mesmo tempo, né? Um lado dele fica exposto ao Sol e o outro fica escuro. Esses elementos e distâncias não proporcionais entre si são cores fantasias, né? Ou seja, não são cores reais, é somente um exemplo para vocês, tá bom? Como a Terra gira ao redor de si mesma, um lado sempre está iluminado, não é isso, pessoal? Enquanto o outro fica escuro. Assim, ocorre a sucessão dos dias e das noites. O dia completo tem cerca de 24 horas, olha que interessante. Por isso, nós temos os dias e as noites, né? E esse processo, ele é um ciclo, por isso nós falamos ciclos na natureza. É um ciclo que se encerra e se inicia novamente, certo? Bom, pessoal, a Lua também é iluminada pelo Sol. Além de girar ao redor de si mesma, como um peão, ela gira ao redor da Terra. Essa situação cria outro ciclo, que são as fases da Lua. Esse fenômeno ocorre justamente porque, dependendo do período do mês, nós daqui da Terra vemos o Sol iluminar partes diferentes desse satélite. As fases da Lua são Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. Nós temos aqui na página 178 uma imagem de todas as fases da Lua e o formato em que nós podemos visualizá-la no céu, dependendo da fase em que ela se encontra, certo? Essas fases da Lua são elementos e distâncias não proporcionais entre si, também são cores e modelos fantasias, certo? Você sabia, pessoal, que a Lua exerce um efeito de atração sobre os oceanos, provocando a subida das águas também? Olha que interessante. Esse efeito é chamado de maré. Então, dependendo da fase em que a Lua se encontra, as marés estão mais agitadas ou mais tranquilas, mais baixas, digamos assim. Atividades. Número 1. Você já reparou nas mudanças que ocorrem no céu ao longo do dia? E ao longo das semanas? Compartilhe com os colegas o que você observou.
Bom, pessoal, existem vários fenômenos que ocorrem durante um único dia, durante várias semanas, isso ao longo de toda a nossa vida, né? Como, por exemplo, o nascer do sol, o pôr do sol, ter ficado o dia inteiro ao ar livre e notar a chegada da noite. Então, nós podemos observar também as fases da lua, de acordo com as semanas, né? São várias mudanças que ocorrem em um único dia e também durante várias semanas, meses, certo? Número 2. Quais fenômenos da natureza se repetem formando um ciclo, de acordo com o que nós estudamos? Por exemplo, os dias e as noites, as fases da lua, são considerados ciclos porque quando eles finalizam, eles iniciam o processo novamente, todo o processo novamente. Por isso é chamado de ciclos da natureza. Atividade número 3, pessoal. Dois colegas estão fazendo uma atividade experimental na aula de ciências. Observe a imagem, depois responda ao que se pede. Então, nós temos aqui a imagem de duas crianças com o globo terrestre, né? E o garotinho está com uma lanterna iluminando apenas um lado do globo terrestre que está representando o nosso planeta Terra. Observando isso, letra A. Qual é a finalidade desse experimento, pessoal? O que vocês acham? A finalidade, ou seja, o objetivo desse experimento é a demonstração da formação dos dias e das noites. Quando um lado do planeta Terra está sendo iluminado pelo Sol, o outro lado permanece escuro, certo? Conforme a Terra vai girando, né, vão ocorrendo os dias e as noites e vai intercalando qual lado do planeta Terra é dia e qual lado do planeta Terra é noite. Letra B. O que precisa ser feito para que a pessoa representada no globo terrestre fique no período noturno? É preciso, pessoal, girar o globo terrestre, né? Até que a pessoa representada fique do lado oposto da lanterna, ou seja, o lado que a lanterna está clareando vai passar a ser noite e o lado escuro vai passar a ser dia. Atividade número 4. Assinale as afirmações corretas sobre a Lua. Primeiro, a Lua tem luz própria, assim como as estrelas? Não, né, pessoal? Segundo, a Lua recebe iluminação do Sol? Exato, a Lua recebe iluminação do Sol, assim como a Terra. Terceiro, a Lua muda de forma ao longo dos dias? Não. Quarto, quando a Lua orbita a Terra, o Sol ilumina diferentes partes dela, o que faz parecer que a Lua está mudando de forma. Está correto, né, pessoal? Quando a Lua orbita a Terra, o Sol ilumina diferentes partes da Lua, o que faz parecer com que a Lua está mudando de formato. Também está correto. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido, tenham gostado da nossa aula. Qualquer dúvida, a tia está à disposição. À disposição. Até mais, pessoal.